Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos trazer uma rápida abordagem sobre os principais artigos da Lei 13.709 de 2018, uma vez que entender a estruturação da lei permitirá a você compreender a extensão e, por via de consequência, a importância da referida legislação dentro do contexto atual da sociedade em que vivemos. Faz sentido ainda deduzir que, sem essas noções, certamente você vai ter um prejuízo objetivo na interpretação da norma em apreço, assim como quando do momento de pôr literalmente a mão na massa para implementar os mecanismos de controle dentro da empresa. Portanto, pegue seu bloco de anotações e vamos começar. O primeiro artigo que merece ser considerado, naturalmente, é o primeiro, porque, muito embora a redação dele seja bastante clara, ao incluir no texto da norma, inclusive em meios digitais, permite a intelecção de que o tratamento de dados não está adstrito ao mundo virtual, mas ele também contempla o mundo físico. Assim como o segundo artigo interessante para a gente poder esmiuçar e entender aqui, é o artigo 2º, que informa a proteção de dados, ele se fundamenta nos seguintes valores. 1. No respeito à privacidade, naturalmente, uma vez que a lei visa proteger os dados das pessoas naturais no mundo virtual. 2. Na autodeterminação informativa. E o que vem a ser isso? Se trata do direito que o titular dos dados tem de determinar o limite do uso de seus dados, ressalvando as hipóteses legais em que tais dados são tratados, como, por exemplo, na área da saúde. Há um óbice objetivo, pois é preciso, nos casos de cirurgia, o controlador dos dados tratados mantê-lo em sua base legal por imposição legal, ainda que o titular revogue o consentimento. 3. Na liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A LGPD impõe limites ao uso de tais dados. Na inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 5. No desenvolvimento econômico e tecnológico e na inovação. 6. Na livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Assim como os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. O artigo 3º define os limites da aplicação da lei no que tange o lugar onde os dados são tratados em homenagem ao princípio da territorialidade. E o que isso significa dizer na prática? Significa dizer que se você está no Brasil e acessa um site de compra chinês para adquirir um bem de consumo, os dados coletados nessa compra devem observar a LGPD? Sim. Uma vez que a empresa, muito embora esteja sediada na China e ainda que seu site esteja hospedado em um provedor estrangeiro, ou seja, fora do país, não havendo, portanto, a presença física do vendedor no Brasil, ainda assim, ao oferecer fornecimento de bens ou serviços no Brasil, e se o titular dos dados também estiver em território nacional, sim, a empresa, mesmo não estando fisicamente no Brasil, deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 4º traz, por seu turno, as exceções acerca da aplicabilidade da lei. Nesse artigo, em particular, chama a atenção para a exceção encartada no inciso 1, pois causa bastante confusão no dia a dia. E vocês vão ver isso na prática. Como? É muito comum os síndicos, por exemplo, acharem que a lei não se aplica aos condomínios por entender que um condomínio não possui finalidade econômica. De fato, em um primeiro momento, o raciocínio está correto. Contudo, o referido dispositivo legal se remete apenas às pessoas naturais, não trazendo qualquer alusão às pessoas jurídicas. Logo, por via de consequência, os condomínios, mesmo não possuindo finalidade econômica, não estão isentos de adotar mecanismos de controle nos dados pessoais tratados de seus condôminos. Um outro exemplo que traz bastante confusão é aquele acerca das listas de casamento. Se as informações dessas listas vazarem, os noivos terão que indenizar seus convidados? Aparentemente, eu diria que não, em razão de não haver uma finalidade econômica. O artigo 5º é aquele que traz as definições acerca de todo o objeto da norma. Afinal, como poderia se tutelar os dados pessoais se a lei não trouxesse um conceito do que são dados pessoais? Igualmente acerca de quem são as empresas
que tratam esses dados isoladamente, controlador e operador, ou conjuntamente, agentes de tratamento. Define ainda o que é tratamento, consentimento, compartilhamento de dados e etc. E aqui eu vou fazer um destaque ainda uma questão bastante interessante. O referido dispositivo legal traz a definição do que é anonimização. Um dado pessoal ou dado pessoal sensível, ao ser anonimizado, pode ser classificado como dado pessoal? Entendemos que não, pois ao ser anonimizado, o dado tratado deixa de identificar ou não permite a identificação daquela pessoa natural, tornando, portanto, um dado anonimizado. O artigo 6º, por seu turno, define os princípios que devem nortear todo o processo de tratamento, razão pela qual, quando você chegar na prática, deverá ter esses princípios muito bem compreendidos. Os 3 primeiros princípios que o artigo traz são finalidade, adequação e necessidade. Portanto, sempre que você for iniciar um processo de adequação em uma empresa, tenha em mente esses 3 princípios: finalidade, adequação e necessidade. A finalidade trata-se da própria atividade empreendida pela empresa. E dependendo da atividade econômica empreendida pelo seu cliente, é imperioso estar atento ao que dispõe cumulativamente os artigos 7º e 11º da lei, visto que cada finalidade deve ter respaldo em uma base legal, ou seja, em uma das hipóteses que tratam esses 2 artigos. A adequação significa dizer que a empresa não pode tratar os dados para uma finalidade diferente daquela para a qual o dado foi coletado, ou seja, deve ser realizada nos limites da própria finalidade. E a necessidade, por seu turno, significa tratar somente o mínimo necessário para a prestação da finalidade informada. Parece confuso? Sim, de fato é. Mas lembre-se, a nossa proposta aqui é desmistificar a LGPD. Então, vamos aos casos concretos. Para viabilizar o entendimento acerca desse ponto, vou dar 2 exemplos. Um que contemple uma das hipóteses do artigo 7º e a outra referente ao artigo 11º. Vamos lá. Exemplo número 1. Pense em uma operadora de TV a cabo. Ao contratar esse serviço, o titular do dado pessoal precisa fornecer determinados dados que viabilizem a instalação do serviço e, obviamente, o envio da cobrança. Muito bem. Imagine, por exemplo, que uma das informações solicitadas seja o nome de seus pais. Para prestar o serviço contratado, ou seja, fornecer os canais por assinatura, a operadora de TV a cabo não precisa dessa informação para disponibilizar esse serviço. Logo, muito embora para todas as demais informações haja a finalidade, ao solicitar qualquer informação que vá além do necessário para a respectiva finalidade, não pairam dúvidas de estar infringindo o princípio da necessidade. Estará infringindo a lei igualmente, ainda que colete apenas as informações necessárias para a finalidade específica. Se, por exemplo, envia, através dos dados recebidos, uma propaganda sua ou de seus parceiros sobre eventuais promoções. Vamos ao exemplo 2. Pense em uma empresa que comercializa produto para a realização de operações em um centro cirúrgico. Quando uma determinada pessoa natural vai ao médico e descobre que ela necessita realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico, os dados pessoais do paciente são recebidos por essa empresa que venderá e entregará os materiais cirúrgicos necessários ao respectivo procedimento no hospital para que o médico, então, possa realizar a referida cirurgia. Ok, findo o procedimento cirúrgico. Vamos imaginar um stent, né? Colocação de um stent. A princípio, findo o procedimento cirúrgico, tal empresa deveria eliminar os dados tratados daquele paciente. Contudo, essa empresa é obrigada pelas autoridades sanitárias a manter o histórico daquele indivíduo por prazo determinado em razão da rastreabilidade do stent, atendendo uma determinação regulatória. Partindo do exemplo proposto, lembra que eu mencionei a acumulação dos artigos 6, 7 e 11? Então, passemos à análise dos casos concretos de acordo com suas bases legais. O artigo 7º e 11º trazem encartado no texto normativo a base legal às hipóteses em que é permitido o tratamento dos dados pessoais.
Ora, no exemplo 1, a base legal da operadora de TV a cabo decorre do próprio contrato. Dá uma consultada no artigo 7º. No exemplo 2, a base legal da empresa que comercializa os produtos correlatos é o atendimento à determinação da agência regulatória. Vide artigo 11º. Vamos falar também um pouquinho aqui do artigo 14, que dispõe sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. A norma não comporta muitas dificuldades de entendimento, mas o ponto mais interessante e controverso, dinâmico desse artigo ocorre, por exemplo, em jogos e aplicações da internet. Normalmente encampados por crianças e adolescentes, onde essas empresas que disponibilizam esse tipo de entretenimento estão, por exemplo, impedidas de coletar os dados previamente para disponibilizar o acesso a essas aplicações na internet. Temos também o artigo 37 ao 40 da LGPD, que traz um conjunto de obrigações específicas e regras de conduta que o controlador e o operador devem observar, por exemplo, registro de operações de tratamento, ou que o operador deve tratar os dados pessoais de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. O artigo 41, por seu turno, fala do encarregado de dados e determina que toda empresa deve indicar um. Essa figura, sim, é muito importante em qualquer empresa, pois é responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada à LGPD, além de fazer interface com os titulares do dado e com a autoridade nacional. Naturalmente que a norma abarca a questão pela regra geral, razão pela qual a ANPD, inclusive, elaborou um guia orientativo para os agentes de tratamentos. Este guia, além de trazer definições e conceitos de forma mais objetiva, traz ainda alguns conceitos que não constam na lei, mas que existem nas relações reais e em estruturas empresariais mais robustas e complexas. Um outro ponto também que merece destaque, pois gera muita confusão, é o fato de que não são considerados controladores, quer sejam autônomos ou conjuntos, ou operadores, os indivíduos subordinados, tais como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de trabalho de uma determinada organização, já que atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento. Em outras palavras, simplificando, controlador e operador são sempre pessoas jurídicas e jamais pessoas naturais. O controlador é o agente responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e por definir a finalidade desse tratamento. Entre essas decisões, incluem-se, por exemplo, as instruções fornecidas aos operadores contratados para a realização de um determinado tratamento de dado pessoal. É muito importante, pessoal, entender esse conceito e classificar de forma correta, pois a LGPD atribui obrigações específicas ao controlador, como a de elaborar um relatório de impacto à proteção de dados, a de comprovar que o consentimento obtido do titular atende às exigências legais e a de comunicar à ANPD a ocorrência de incidentes de segurança. Além disso, a atribuição de responsabilidades em relação à reparação por danos decorrentes de atos ilícitos é distinta de acordo com a qualificação do agente de tratamento. Isso é, se controlador ou operador, conforme o disposto nos artigos 42 a 45 da Lei 13.709. Vale mencionar ainda que os direitos dos titulares são, em regra, exercidos em face do controlador. Traz ainda a legislação em referência o conceito de controladoria conjunta, que vem a ser a determinação conjunta comum ou convergente por dois ou mais controladores das finalidades e dos elementos essenciais para a realização do tratamento de dados pessoais, por meio de acordos que estabeleçam as respectivas responsabilidades quanto ao cumprimento da LGPD. Cabe ainda mencionar a questão relacionada ao suboperador. É uma figura que não existe na lei, mas o guia da ANPD o menciona, pois na prática esse agente existe. O suboperador é aquele contratado pelo operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Por fim, porém não menos importante, o artigo 55 informa sobre a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Trata-se do órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, ou seja, ainda não é um órgão independente.
Sua atribuição, entre outras, é a de elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento com a legislação, mediante processo administrativo que pode levar à aplicação de multas, sendo essa limitada a 2% do faturamento. Ou seja, a tão falada multa de 50 milhões só pode ser aplicada em empresas com faturamento de 2,5 bilhões. É ela também que recebe as petições, denúncias e reclamações dos titulares dos dados e, através dela, é feita a interface com as empresas. Também é atribuição da ANPD promover na população o conhecimento das normas e das políticas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, assim como elaborar um guia orientativo das regulamentações. Quando acontece um incidente de segurança, por exemplo, a empresa deve avisar a ANPD. Incidente de segurança não é somente o vazamento de dados, mas sim qualquer evento que fira o princípio da qualidade dos dados, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização desses dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. E da segurança, utilização das medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esses são os aspectos gerais que eu reputo mais interessantes da norma e que merecem um olhar um pouco mais atento e um pouco mais aprofundado.